General da Ativa, Eduardo Pazuello passou a integrar a equipe do Ministério da Saúde, coordenando a transição entre os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Ele assumiu a pasta interinamente em maio do ano passado, após a saída de Teich do cargo, mas só foi efetivado como ministro em setembro. Durante os 10 meses que comandou o ministério, Eduardo Pazuello se envolveu em algumas polêmicas que devem ser questionadas pelos senadores. Ele passou a não conceder entrevistas coletivas com os boletins diários da pandemia no Brasil, quando foi criado o consórcio de imprensa para divulgar esses dados. Foi na gestão de Pazuello que houve investimentos em remédios como a cloroquina, considerada pela OMS sem eficácia comprovada. A criação do aplicativo Tratkov para auxiliar médicos na prescrição de medicamentos e a divulgação do chamado tratamento precoce nas redes sociais do Ministério também devem ser questionadas pelos senadores. A crise de Manaus, que ocorreu no início do ano, é um dos itens de investigação da CPI. Eduardo Pazuello é investigado pela Polícia Federal em inquérito que apura se ele não tomou providências para evitar a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. E um dos principais questionamentos que deve ser feito ao ex-ministro é sobre a demora para a aquisição de vacinas. De acordo com o depoimento do representante da Pfizer, a CPI, as primeiras conversas sobre vacinas com o Brasil começaram em maio do ano passado e, em agosto, a Pfizer apresentou 3 propostas que ficaram sem resposta. Nossa oferta do 26 de agosto tinha uma validez de 15 dias. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Não tivemos resposta positiva nem negativa sobre essa oferta. Não teve resposta. Muito obrigado. Eduardo Pazuello explicou em rede nacional que no contrato com a Pfizer havia cláusulas abusivas. A isenção total e permanente de responsabilização civil por efeitos colaterais advindos da vacinação, transferência do foro de julgamentos de possíveis ações judiciais para fora do Brasil, e disponibilização permanente de ativos brasileiros no exterior para a criação de um fundo calção para custear possíveis ações judiciais. O ex-secretário de Comunicação do governo federal, Fábio Weingarten, em entrevista à revista Veja, teria dito que houve incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde para a compra de vacinas. Mas em seu depoimento à CPI, ele atribuiu o atraso à burocracia. O ex-ministro Pazuello foi corajoso de assumir uma pasta no pior momento da história do Brasil e talvez o pior momento da história do mundo. A declaração de Eduardo Pazuello, que diz ter sofrido pressão de políticos que queriam um pichulé, é um outro ponto que deve ser abordado pelos senadores. A afirmação foi feita pelo ex-ministro em uma conversa com Marcelo Queiroga, ao deixar o cargo em março deste ano. Após ter contato com pessoas contaminadas pelo coronavírus, o depoimento de Eduardo Pazuello foi adiado em 2 semanas. Quem me informou é uma pessoa que tem fé pública para mim, chamado General Paulo Sérgio. Está marcado para o dia 19. E a gente vai aguardar o ex-ministro Pazuello aqui no dia 19. E perto da segunda data marcada para prestar esclarecimentos à CPI, o ex-ministro, por meio da AGU, entrou no Supremo Tribunal Federal com um habeas corpus para depor na condição de investigado e não de testemunha. Dessa forma, poderia invocar o direito de permanecer calado. No dia seguinte, o senador Renan Calheiros, relator da CPI, enviou um ofício ao ministro Ricardo Lewandowski, argumentando que o silêncio de Eduardo Pazuello vai prejudicar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele diz que Eduardo Pazuello negar-se a responder à CPI equivale a esconder do povo brasileiro informações cruciais para compreender o momento histórico, responsabilizar quem tenha cometido irregularidades e evitar que se repitam os erros que levaram à morte de quase 500 mil de brasileiros inocentes até agora. E a decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, saiu na noite da última sexta-feira. Ele concedeu habeas corpus preventivo ao ex-ministro da Saúde, permitindo que ele possa ficar em silêncio na CPI, sempre que entender que as perguntas podem levá-lo ao risco de produzir provas contra si mesmo. Mas manteve a previsão de que ele fale à CPI como testemunha.